E aí, meu amigo e minha amiga, sou o Lucas do Universo Secreto para mais um vídeo aqui onde a gente vai continuar a falar sobre Deep Learning. Você está na playlist de Deep Learning e a gente vai falar de um método muito importante quando a gente fala de processamento de linguagem natural, que é o método GloVe. Se você tem interesse pelos assuntos quentes no momento, como modelos de linguagem, ChatGPT, eu acho que é importante você ter uma noção do GloVe, que veio antes, e todos esses métodos que foram surgindo foram, enfim, aprimoramentos até a gente chegar no estágio que a gente está hoje. Mas antes de falar do assunto propriamente dito, a gente tem que fazer aquele jabazinho de lei, né? Talvez você estivesse estudando aí, sei lá, algum trabalho da faculdade, ou você está trabalhando num projeto do seu mestrado e do doutorado e estava pesquisando sobre o GloVe e caiu aqui, não deixa de se inscrever nesse meu canal, dar like nos vídeos, pois esse canal que você está aqui agora, o Universo Discreto, acaba sendo um hobby, né? Um projeto à parte que eu faço além das minhas aulas em instituição federal, Instituto Federal. Então aqui acaba sendo um trabalho voluntário que eu faço para tentar, enfim, trazer um pouco de educação científica, conhecimento técnico sobre essa parte de IA, que nem sempre você acha bons conteúdos acessíveis de graça mesmo em português. Então, se você se inscrever nesse canal, acompanhar, você vai ver que tem as minhas playlists de Python e OpenCV, né? Minha formação, meu doutorado foi justamente em visão computacional, então eu tento fazer vídeos explicando tudo, tanto a teoria quanto a prática dessa parte de visão computacional. Então acho que é um conteúdo que talvez seja interessante aí para você. Também tem os meus vídeos sobre redes neurais artificiais, que é justamente a playlist que você tá. Acaba sendo essa experiência, essa tentativa aí de falar de tudo, o máximo de coisas sobre essa parte aí de Deep Learning. Inclusive o último vídeo foi sobre a LSTM. Acaba que esse aqui é uma continuação dele. Então, se você quiser ter o conhecimento bem completo, eu recomendo você assistindo a playlist toda. Às vezes, se você tiver algum conhecimento, alguma dúvida de algum conceito anterior, lá na playlist provavelmente vai ter. E os vídeos de curiosidades sobre computação que estão aparecendo aí, onde eu tento falar de curiosidades, como compressão de dados funciona, sobre a linguagem Lua. Enfim, tem muito vídeo. Eu gravo vídeo há 6 anos, então um monte de coisa de computação já falei. Talvez algum assunto aí que você tem interesse já tem vídeo, então dá uma procurada lá. E no mais é isso. Se você tiver gostado do propósito do canal, que o canal faz, não deixa de se inscrever, como eu falei, dar like, curtir, virar membro do canal, que é uma coisa que ajuda muito também, ou mandar um pix pro universo secreto pix@gmail.com, que aí todos esses centavinhos, todo esse dinheiro que vai entrando aí eu uso, seja para comprar curso, comprar livros, comprar equipamentos para produzir conteúdos melhores. E no mais é isso, vou parar de enrolar e vamos ao que interessa, vamos falar do GloVe. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do GloVe então. Eu acho que explicar um método como o GloVe não é tão simples, então até para eu conseguir me organizar bem para explicar para vocês aqui no vídeo, eu acabei escrevendo um texto aqui no Substack do canal. O canal tem um Substack, inclusive todos os textos do meu antigo blog lá do universosecreto.com estão aqui, então não deixa de dar uma olhada, eu vou deixar aí na descrição e tudo mais. Tem bastante conteúdo sobre muitas coisas, e eu acabei fazendo um texto sobre o GloVe para me ajudar aqui na explicação do vídeo, e eu percebi que não tinha tantos conteúdos em português explicando esse método, então vou tentar trazer do meu jeito, assim, do meu estilo, da maneira didática que eu gosto de trabalhar, né? E na expectativa aí que ajude vocês. Mas vamos lá, é o que interessa. Eu vou passando aqui pelo texto, não tudo. Eu só vou usar ele como uma referência para ir explicando, mas um ponto que é muito importante, quando a gente fala de trabalhar com algoritmos de IA que vão lidar com texto, eventualmente você vai precisar transformar o texto, as palavras, em número para que você possa fazer os cálculos. Com redes neurais artificiais é assim, com diversos outros algoritmos conhecidos, clássicos, feito dessa maneira. Na verdade, é até uma coisa que eu comento ali no texto, de maneira abrangente. No fim das contas, no computador tudo é número. Então, se você está trabalhando com uma imagem se torna número, eventualmente um conjunto de números, né? No caso, os pixels que definem as cores. Música também, você vai ter informações referentes à frequência do som. O próprio texto, as palavras vão ser codificadas de alguma maneira. Por exemplo, tem o ASCII, tem o TF8, enfim.
codificações para você representar todos os caracteres do texto em número. Então, a gente precisa pensar num jeito inteligente de você representar palavras numericamente. E você não pode fazer isso de qualquer jeito. Só que é difícil, pois um texto não são só as palavras soltas. Você tem, né, não são apenas as regras sintáticas. Primeiro aqui vai ter o sujeito, e vai ter o verbo, vai ter o adjetivo, enfim. Isso já é um problema por si só, mas você ainda tem o problema da semântica, sim. Qual que é a relação entre as palavras? O que aquele texto diz? O que ele significa? Como é que você vai representar matematicamente isso? Esse é o grande problema. E o Glove traz uma solução que não é perfeita, mas uma solução que já te permite utilizar para fazer algoritmos, métodos de IA que conseguem classificar texto. Até no vídeo anterior que segue essa playlist, o que a gente fez? Como nesse canal eu gosto de tentar fazer aplicações novas para explicar coisas, não ficar utilizando códigos, projetos dos outros, eu peguei uma base de dados de notícias do Globo Esporte, onde cada uma as notícias estão classificadas, por exemplo, notícias do Flamengo, notícias do Vasco, notícias do Corinthians, por aí vai, e treinei um algoritmo para ele ser capaz de, por conta própria, pegar uma notícia qualquer e dizer se aquela notícia é do Flamengo, do Vasco, enfim. Você tem outras aplicações para fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, você pode criar um algoritmo que lê uma notícia e diz se ela deveria estar no caderno de esportes, ou político, ou de cultura, o que já tem uma aplicação, né? Imagina, você vai ter um site de notícias ali, e esse site de notícias, ele automaticamente já rotula, né? Já diz de qual categoria aquela notícia é e já coloca no lugar certo. Mas não só isso. Outro tipo de aplicação que eu tenho visto ser bastante usada é para você classificar fake news. Então você pode treinar algoritmos com notícias falsas e notícias reais, para o próprio algoritmo dizer a probabilidade, dizer se é ou se não é uma fake news ou não. Claro que isso não é simples, né? É um problema complexo, mas usando esses métodos que representam palavras numericamente, você já tem pelo menos a possibilidade de começar a trabalhar, a criar um método desse tipo. E isso é uma das coisas que o Glove permite fazer. Quando a gente fala desse tipo de coisa, representação de palavras em vetores numéricos, normalmente a gente está falando desse cara aqui, ó, no texto que eu coloquei, que é o word embedding, que é justamente, não sei se a tradução é exatamente essa, mas ficaria algo como representação de palavras, né, nesse contexto. E claro, existem muitos métodos. Se você estiver acompanhando a playlist aí, você vai ver que eu falei de alguns. Eu falei do Bag of Words, TF-Def, Word2Vec, agora estou falando do Glove. Existem outros, mas eu acho que esses são os principais. Eu vou ficar por um bom tempo nessa playlist focado só nesses. Mas o problema, para a gente começar a entrar para falar do Glove mesmo, nessa parte que você está assistindo eu vou focar na teoria e depois a parte final do vídeo vai ser a parte prática. Então é importante isso, você entender onde os métodos anteriores falhavam, ou melhor dizendo, quais eram as limitações deles, e onde o Glove entra e ajuda, né? Ele também não é um método perfeito, mas é um método que tenta combinar vantagens de métodos anteriores e evitar problemas que os métodos anteriores tinham também. Então, para explicar isso, o primeiro método que eu vou relembrar aqui rapidamente é o Word2Vec. Eu recomendo que você assista o vídeo anterior, que eu fico um tempão focado só nele, na implementação, na teoria, que eu não vou entrar em todos os profundos detalhes de novo, porque eu já falei no vídeo anterior, mas aqui eu vou dar uma passada breve, que eu acho que é importante dar essa contextualizada para explicar o Glove. Mas aí eu vou até aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de ler. O Word2Vec é um modelo, ele se baseia em rede neural artificial para você transformar, ou seja, representar palavras em vetores numéricos. Aí tá até dizendo ali, a ideia é simples, porém engenhosa. Treinar uma rede neural para prever a palavra com maior probabilidade de aparecer no texto e pegar os vetores que representam palavras que surgiram nesse processo. Só falando desse jeito é meio difícil de entender, mas é um método interessante, pois você treina uma rede neural para prever uma palavra que deveria aparecer num texto. Lembra até um pouco, de certa forma, claro que guardadas as devidas proporções, ao que o ChatGPT faz.
faz. Mas assim, bem as devidas proporções mesmo. Mas é mais ou menos você treina um algoritmo, vamos supor, você pega a Wikipedia inteira e você fica vendo, para cada artigo, as palavras que aparecem. Primeiro aparece o cachorro, depois o cachorro come e depois de come, ração. Enfim, você vai perceber que existe um padrão de quais palavras aparecem na ordem, assim, sabe? E você tenta treinar uma rede neural para, dado uma frase pela metade, ele tenta prever as frases que deveriam aparecer ali. Claro que no fim das contas a gente não usa esse... A gente não vai ficar tentando classificar as palavras que aparecem com o word2vec, mas o que acontece? Quando você treina uma rede neural para fazer isso, você acaba treinando vetores que representam palavras. Aí você só pega aqueles vetores de palavras que você usou para fazer aquele treinamento e usa. Então, na verdade, o vetor já numérico que representa cada palavra é um subproduto desse problema que a gente tentou resolver de prever a palavra que aparece. Então, é engenhoso e funciona bastante bem. Até no vídeo anterior a gente usou isso e obtivemos resultados legais. Não vou dizer resultados perfeitos, mas resultados legais. Mas pra gente entender um pouco melhor isso aqui que eu tô falando com vocês, eu acho justo a gente pegar um exemplo, né? E é o que eu vou fazer aqui com vocês. Imagine que nosso conjunto de treinamento é composto pela frase o cachorro come ração. É uma frase super simples para explicar. Nisso precisamos de uma janela de contexto, que é uma janela deslizante que anda por partes do texto, analisando palavras próximas. Então, imagina, vamos supor, o algoritmo ele realmente faz isso, tá? Ele vai andando pelo texto com uma janela, pegando pares ou trios de palavras. Vai depender do tamanho da sua janela, né? Você pode escolher. Aqui no exemplo simples que eu peguei uma janela de tamanho 2, e à medida que essa janela vai andando, o que ele vai capturando? Vai capturando o cachorro, depois cachorro come, depois come ração. Aí se tivesse outra palavra depois, ração fina, né? Ração de cachorro rico, sei lá. Então ele vai capturando essas palavras aí por essa janela e mas ele captura e ele faz o que com isso? Sempre que ele vai capturando, ele vai analisando a palavra central, vamos chamar assim, e as palavras de contexto. Lembra que eu falei para vocês que eu quero prever a palavra que aparece? Então, essa palavra, vamos dizer assim, vai ser a palavra central, a palavra principal ali, e as palavras de contexto são essas palavras em volta que eu uso elas de informação para tentar prever essa palavra central. Então vamos supor, na hora que essa janela está andando, na verdade o que ela vai fazer é coisas como, na hora de passar o cachorro, o O vai ser a palavra central. Aí depois, na próxima palavra cachorro, a janela vai ser o cachorro, de novo, mas dessa vez com uma mudança, pois a palavra central vai ser o cachorro e a palavra de contexto vai ser o O. E aí da próxima vez que passar, continua sendo cachorro a palavra central, mas a palavra de contexto vai ser come. E por aí vai, né? O texto ali tá mostrando, o ponto é que a palavra eventualmente vai ser central e a mesma palavra eventualmente vai ser de contexto. Parece redundante isso, mas na hora que o algoritmo está analisando, isso de qual a palavra é central no momento faz toda a diferença para capturar as nuances, os detalhes, para no fim das contas esses vetores serem bem representativos da informação que está ali. Aí tá, Lucas, você explicou o que a janela está fazendo, você explicou essa questão da palavra central e da palavra de contexto, mas e daí? O que efetivamente essa janela está fazendo? Bom, o que efetivamente essa janela está fazendo, o que ocorre durante essa passagem, é treinar uma rede neural para prever a palavra de contexto que teria mais probabilidade de aparecer considerando as frases usadas no treinamento. Aqui só um comentário rápido, que isso pode gerar confusão, é que você tem duas formas de trabalhar com o word2vec. Você pode tentar prever a palavra de contexto ou tentar prever a palavra central. Você tem as duas formas aí, e se eu não me engano, é mais efetivo você tentar prever as palavras de contexto. Isso que eu estou falando não a explicação para isso acontecer é que pesquisadores testaram muito isso e perceberam que quando você tenta prever a palavra de contexto, o resultado final dos vetores fica melhor. Então é algo nesse sentido aí. É realmente um trabalho de engenharia, teste, para chegar na otimização mais adequada, sabe? Mais perfeita. Mas enfim, isso aí é só um detalhe. Vamos considerar o nosso exemplo aqui que a gente está prevendo a palavra de contexto, então. Para essa explicação aqui, isso não importa tanto. Bom, então a gente quer prever a palavra de contexto.
como tipicamente acontece em treinamentos envolvendo redes neurais, cada palavra é representada por um vetor de muitas dimensões inicializado por números aleatórios. Então, todas as palavras do seu corpus, ou seja, do seu conjunto de palavras, do seu conjunto de textos, melhor dizendo, você vai realmente criar vetores num chutômetro. Então, a palavra cachorro vai ser esse vetor aqui, e esses números foram escolhidos na sorte mesmo, tá? Não tem uma explicação para serem aqueles valores. A gente define números iniciais meio que no chute, só que aí a rede neural vai sendo treinada e aqueles valores vão mudando até realmente ficarem valores certos. Cada palavra vai ter esses vetores definidos por sorteio. Então, todas as palavras que aparecem em todos os seus textos vão ter esses vetores definidos no chutômetro. E aí, né, voltando ao que a gente tinha falado antes, para cada par ali daquela janela de tamanho 2, lembrando que você pode ter janelas de tamanho 3, tamanho 4, aí você vai ter, aí, independente disso, continua sendo uma palavra central só, e as demais palavras viram palavras de contexto. Então, se sua janela tiver tamanho 4, você vai ter uma palavra central sempre e 3 palavras de contexto. Mas aqui, para simplificar, a gente está trabalhando com tamanho 2, uma palavra de contexto só e uma palavra central. Então, para cada par, a palavra central é usada para prever a palavra de contexto. Por exemplo, se a sua palavra central for cachorro, no exemplo que você está lidando no momento, ele vai tentar prever que antes vem um o de cachorro e depois de cachorro vem come. E mais especificamente, calcular probabilidades para todas as palavras do vocabulário. Então, realmente, o que eu quero dizer com essa frase? Vamos supor, você tem a palavra o cachorro. Aí eu quero prever a próxima palavra, que provavelmente seria come. Você vai calcular a probabilidade para todas as palavras do seu vocabulário inteiro, e a palavra com a maior probabilidade de aparecer ali é a palavra que você estimou, a palavra que você previu. Então, as probabilidades mais altas vão indicar quem deveria aparecer logo depois da palavra central. Mas como é que eu calculo essas probabilidades? Tá, aí. Como é que isso é feito? Bom, aí é feito utilizando o que a gente está acostumado a ver em redes neurais. Função de perda de entropia cruzada, método gradiente, que assim, não vai dar para explicar isso tudo agora, porque já tem muitos vídeos falando sobre isso. Então, eu vou deixar a playlist e tal, onde eu falo dessa parte mesmo, tem vídeo só sobre método gradiente e tal. Mas o ponto é aquele treinamento típico de redes neurais. Você define aqueles vetores iniciais no chute, e aí você, à medida que está fazendo treinamento, você vai testando vários exemplos e vendo se esses resultados estão bons ou ruins. Eles certamente vão dar ruins no começo, pois você define os vetores no chute. Aí ele vai perceber, quais foram as palavras que ele errou? Ele errou por quanto? Ele errou por tanto assim. Então ele faz aquele método do backpropagation todo, a retropropagação, ajustando os valores de cada neurônio. Isso faz com que você ajuste os pesos, que na verdade esses pesos que vão, no fim das contas, ser os vetores que representam as palavras, tá? Então você faz os ajustes naqueles pesos dos neurônios e você vai fazendo isso milhões de vezes até que um momento os seus vetores vão começar a dar resultados bons. E aí, quando você tiver resultados bons, você já tem vetores bons bastante para representar palavras. E o que é interessante é que você acaba tendo uma certa representação boa, mas uma representação muito local. Ou seja, você acaba criando um modelo que ele acaba sendo muito bom para previsões locais, ou seja, de vizinhos mesmo. Qual palavra tem que aparecer depois dessa? Você não tem um entendimento mais amplo, mais semântico. É uma coisa meio, apareceu essa palavra aqui, então tem que aparecer essa agora. Então já é uma coisa que funciona muito bem em muitos casos, já que na maioria das situações esse tipo de previsão simples você já consegue acertar bastante, mas tem suas limitações. E o que é muito interessante, foi o importante de eu colocar esse texto para eu não esquecer de falar de coisas importantes, é que normalmente esses vetores eles têm dimensões muito grandes, tá? Às vezes você tem vetores de 100 dimensões, 200 dimensões, quantas dimensões você quiser, não adianta entupir, botar 1 milhão de dimensões, que isso vai ficar computacionalmente pesado e vai chegar um momento que não vai trazer resultados melhores, sabe? Então, se enganar um pouco, achar que isso vai acontecer. Mas assim, uma coisa interessante é que existem métodos que você faz projeções, ou seja, você pega vetores de grandes dimensões e usa estratégias para ele ter 2, 3, uma quantidade menor de dimensões. Claro que você perde informação ao fazer isso, mas por que eu estou falando disso? Métodos como PCA e tudo mais.
é que se você aplica métodos que fazem essas projeções, ou seja, você reduz dimensionalidade e você projeta essas palavras num espaço, tipo esse espaço 2D, você vai perceber que muitas palavras relacionadas, que são usadas em situações parecidas, vão ficar juntas. Eu não sei se isso aqui vai ficar nítido para vocês, mas aqui onde eu estou passando o mouse, ele juntou um monte de palavras que são campos científicos mesmos. Então você tem estatística, matemática, economia, biologia, química. Então olha só, palavras relacionadas, elas ficam próximas nesse espaço. Então você consegue categorizar bem, relacionar palavras que tenham uma relação em comum, uma relação até semântica mesmo. Deixa eu ver outros exemplos. Aqui você tem um monte de nomes. Peter, Andrews, Hawking, Andrew, Michael. Então, você começa a formar grupinhos de palavras relacionadas, sabe? Tanto que esse método foi suficiente para aquele exemplo lá que eu mencionei antes de clubes. E aí eu coloquei, bom, se o Word2Vec já consegue fazer algo tão interessante aí, por que eu preciso de outro método? Eu não posso simplesmente usar ele? Aí vem aquela questão que eu falei antes. O Word2Vec, esse método que eu mostrei para vocês, né, literalmente o nome é palavra para vetor. Ele acaba tendo uma natureza muito local. É o método que se baseia apenas no contexto de palavras próximas. E será que a gente tem um entendimento total e completo de palavras, se você considera só o que está próximo? Porque pensa assim, você vai ter textos que não necessariamente algo relacionado àquela palavra vai estar na palavra vizinha. Às vezes você está fazendo um texto, sei lá, sobre a França e aí você começa a ficar páginas e páginas falando de coisas da França e isso acaba ficando um pouco perdido, porque você não consegue ter uma análise mais global, você só considera o que está em volta. Então, será que não dá para a gente pensar numa estratégia mais global? E, bom, tem como. Uma dessas abordagens que fazem uma representação de texto mais global é essa aqui, que é a análise semântica latente, ou aí o inglês agora, né? Latent Semantic Analysis. Acho que é isso, Latent Semantic Analysis. Que produz vetores numéricos que representam palavras, mas usando uma análise estatística mais global. É um método interessante também, só que mais voltado para o global. Aí, para eu explicar ele, eu acho que eu vou recorrer aos exemplos, que é melhor. Aqui agora eu tenho 4 frases para explicar aqui para vocês. O gato come peixe, o cachorro come ração, o gato brinca com a bola, por aí vai, o cachorro brinca no jardim. A primeira coisa que a gente faz nesse método é fazer alguma coisa que a gente chama de matriz de co-ocorrência. O que é uma matriz de co-ocorrências, Lucas? É basicamente uma tabela onde cada linha e coluna representa as palavras que aparecem nas frases. E sempre que 2 palavras aparecem juntas, você soma um ponto naquela posição. Como assim? Vamos entender. Cada linha e cada coluna são todas as palavras que aparecem no conjunto inteiro. E aí o que acontece? A gente vai sempre olhar, se 2 palavras aparecerem juntas, você soma 1, 2, por aí vai. Por exemplo, aqui, na linha O, coluna cachorro, você tem 1, 2. Por que você tem 1, 2? É porque você tem o cachorro aparecendo junto uma vez e aqui embaixo o cachorro aparecendo de novo juntos. Então, a cada vez que 2 palavras aparecem próximas, aí é a mesma ideia de janela de antes. Sua janela pode ter tamanho 2, tamanho 3. Então, se elas estão juntas naquela vizinhança ali de janelas, elas estão aparecendo juntas ali. Da mesma forma, você tem aqui a linha com coluna A. Com A. Tem alguma frase que aparece com A? Tenha lá, o gato brinca com a bola. Então, é basicamente isso. Você vai construir uma matriz onde linha e coluna vai representar palavras que ocorrem juntas. Aí, o que vamos fazer? Vamos pegar essa matriz aqui, essa tabela nessa matriz de co-ocorrências, e vamos aplicar um método que até lembra bastante o PCA que eu falei antes para vocês, né? Tem uma certa relação. Esse método aqui de decomposição em valores singulares, ou Singular Value Decomposition, o famoso SVD, que também é um procedimento de projeção. Ele reduz a dimensionalidade de vetores. É como se, entre aspas, pegássemos um vetor com muitas dimensões e diminuísse a quantidade de dimensões dele, jogando algumas informações fora, mas a gente tenta manter o que é mais relevante. O que não é tão relevante, de algum jeito ele descarta. Especialmente o que a gente tem aqui, que é uma enorme quantidade de zeros, porque
aqui já dá até para ver, né? Essa matriz tem uma quantidade enorme de zeros. Se eu quiser representar essa matriz de um jeito mais compacto, jogando fora especialmente os zeros ali, um método como esse SVD faz isso muito bem. E olha só, para esse exemplo aqui, vocês vão até pensar, tem bastante zero, mas não é tanto zero assim. Imagina se eu fizesse isso aí para a Wikipedia inteira. Você vai ter um caminhão absurdo de zeros, você vai ter muitos zeros, então justifica o uso. Tá, mas como é que o SVD funciona, Lucas? Eu vou ser sincero com vocês. Não acho que vale a pena eu explicar todos os detalhes, porque é uma teoria um pouco mais densa, realmente entra numa matemática mais profunda. Apesar de que, se você tiver um interesse por métodos de redução de dimensionalidade e tal, tem um vídeo que eu fiz sobre PCA, que aí você pode assistir. Eu até acho que é interessante você assistir um vídeo sobre PCA, ou melhor, estudar PCA, e aí depois até estudar o SVD, já que, se eu não estou enganado, o PCA é um caso particular do SVD, se eu não estou enganando agora. Então, se você quiser saber mais, vê esse vídeo ali, que não vai ser sobre o SVD diretamente. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre o SVD propriamente dito, mas você tem um ponto de partida ali, que é assistir o vídeo do PCA. Mas assim, para você não ficar completamente na mão, digamos que você vai pegar aquela matriz e, ao aplicar ela no SVD, o método ele vai gerar 3 outras matrizes. É como se aquela matriz original virasse 3 outras matrizes. E essas 3 matrizes meio que são aquela informação original ali, mas fatiada, né? Você recortou algumas informações ali. Então você tem essas matrizes US e VT. O que são essas matrizes? Eu vou explicar sucintamente aqui para você não ficar completamente perdido. É como se a matriz U representasse os termos em cada linha, ou seja, as palavras mesmo. O, cachorro, não sei o que, não sei o que. E as colunas virassem conceitos abstratos. É como se você representasse o universo onde aquelas palavras ocorrem, sabe? Tem uma analogia melhor para explicar isso, que é o seguinte: se você tivesse textos que falam de carros, então assim, vamos supor, você aplica a sua matriz e tem palavras como motor, rodar, pneu, por aí vai, aquela coluna poderia ser de repente o universo de carros. Ou seja, naquela coluna, sempre que essas palavras relacionadas a motor, pneu, por aí vai, elas teriam valores mais altos nas posições daquela coluna universo de carros. É como se fosse um tema, um conceito que une algumas daquelas palavras que estão ali. Mas assim, como é que ele define que vai ser o universo de carros e tal? Isso é uma coisa que o próprio método desenvolve baseado nas informações que estão ali. Você pode imaginar, por exemplo, que uma coluna poderia ser os nomes. Lembra que eu dei o exemplo antes lá no Word2Vec, que um monte de nomes apareceram juntos e tal? Poderia surgir uma coluna que é o universo dos nomes. E tudo que é nome ganha mais pontos ali. Ou, por exemplo, uma coluna poderia ser conceitos relacionados a campos científicos, que aí você tinha ciência, química e tal. Então, é como se a coluna soubesse uma grande área que relaciona aquelas palavras ali. Isso que eu quis dizer com conceitos abstratos, entre aspas. Isso é o 1. Aí eu vou falar da coluna VT, e lembra um pouco a coluna O, mas tem algumas diferenças. No VT, você também tem a mesma ideia de conceitos abstratos, só que esses conceitos abstratos, eles vão estar nas linhas. O VT ali, o T é justamente matriz transposta. Acho que isso ajuda a lembrar e entender por que isso acontece. Mas assim, imagina que na matriz VT você vai ter linhas, e essas linhas vão ser os conceitos abstratos. Tá, e o que são as colunas, Lucas? As colunas vão meio que ser os documentos. Pode ser frases, pode ser texto, aí vai depender do problema que você está trabalhando. Se eu aplicasse o método SVD nessas frases aqui, é como se cada coluna fosse cada frase. E aí você relaciona cada frase com aqueles conceitos, aquelas ideias abstratas ali. E a matriz S é uma matriz diagonal, ou seja, todos os elementos fora da diagonal principal são zero. Só a diagonal principal recebe valores ali que indicam a importância, o peso de cada conceito abstrato. E para a gente entender bem isso, eu até coloquei um exemplo aqui que talvez ajude a enxergar melhor. Na verdade, eu gerei a matriz U, S e VT daquelas 4 frases que eu mostrei antes. O cão come ração, gato come peixe, né? Sei lá, as frases que eu inventei ali. Então, a gente pode imaginar que cada linha de... Aí eu não coloquei tudo, porque são matrizes bem grandes, tá? Matriz 12 por 12, já que são 12 palavras. É como se cada linha aqui fosse uma palavra. Por exemplo, tem o,
tem cão, tem ração, tem peixe, por aí vai, cada linha aqui. E então cada linha aqui acaba sendo uma palavra, e as colunas acabam sendo esses conceitos abstratos que é difícil dizer aqui o que exatamente eles podem ser. Pode ser que a primeira coluna aqui do U seja um universo dos animais, então ele vai relacionar, pontuar mais palavras como gato, cachorro, enfim, não sei. A próxima poderia ser, de repente, verbos. É realmente difícil dizer, eu tô dando exemplos porque até analisar isso fica um pouco cansativo, porque pensa só, são matrizes 12 por 12, mas assim, pensa que o que eu tô dizendo aqui para vocês agora é um exemplo, para você entender mais ou menos uma interpretação matemática do que está acontecendo ali. Similarmente, no VT, igual eu estava explicando para vocês, só que dessa vez as linhas vão ser aqueles conceitos abstratos e cada coluna vai ser mais ou menos relacionada a uma frase. Aí você vai falar, Lucas, você está mentindo para mim, porque como é possível, você só tem 4 frases e 12 colunas? E tudo bem, as primeiras colunas são as frases, mas e as 8 colunas restantes? É que, na verdade, é um pouco mais complicado. Tipo assim, eu até menciono isso aqui no texto, é que o SVD, ele acaba não fazendo milagre também. As 4 primeiras colunas na matriz VT realmente refletem mais a relação da frase com esses conceitos abstratos. As demais linhas, elas acabam sobrando e representando talvez detalhes redundantes ou não essenciais. Porque o que acontece? Não tem jeito. Por conta da matemática, se você tem 12 palavras, as suas matrizes vai ter tamanho 12 por 12. É que esse exemplo ele é muito didático, muito simples. Dificilmente você vai trabalhar com um método desse e ter 4 frases só. Você vai ter mais frases do que dimensões ali, né? Então, matematicamente, vai surgir uma matriz 12 por 12, só que à medida que você vai andando ali pelas colunas, aquelas colunas não vão necessariamente ter um significado. As primeiras, sim, vão ter significados relacionados às frases. Então, é por conta disso. E, finalmente, você vai ter a matriz S que, igual eu falei para vocês, ele dá o peso, a importância de cada conceito abstrato. Tipo assim, a primeira... E normalmente ela é decrescente, né? O primeiro elemento aqui da diagonal vai ter um valor maior, e aí a cada passo que você vai descendo ali na diagonal, os valores vão ficando pequenos. E essa matriz S acaba sendo muito importante. Por quê? Porque é ela que vai te ajudar a ver o peso desses conceitos abstratos, e você consegue escolher o tamanho da dimensão que suas palavras vão ter. Eu vou explicar isso melhor com um exemplo. Ó, aqui eu peguei só os elementos da diagonal. O primeiro conceito abstrato, ele tem um peso grande, 3. O segundo também. Então, os dois conceitos abstratos, eles relacionam, né? Não é que o termo realmente que a gente usa, os termos, é conceito abstrato. Eu só peguei uma maneira para tentar explicar o que significa aquilo. Mas, enfim, o terceiro conceito abstrato já tem um valor menor, só vai caindo. Quanto mais próximo de zero esse valor, pouco relevante é aquele conceito abstrato. Talvez ele seja até ruído, sabe? Informação que não seja importante. Então, por exemplo, se você escolhesse representar aquele seu conjunto com 2 dimensões, talvez não ficasse tão ruim ela, porque os 2 primeiros conceitos abstratos são os que têm mais peso, mais importância. Agora, eu poderia escolher talvez 3 ou 4, porque vamos supor, aqui daria o quê? 6, 7, 8, 9, quase 10. A soma aqui, né? De 10 para esse restante aqui que sobrou. Enfim, isso aqui te ajuda a escolher qual vai ser o tamanho da dimensão dos seus vetores de palavra. Da forma como está aqui, eu poderia representar cada palavra ali com um vetor 3D ou 4D. Aqui te dá mais ou menos a ideia do tanto de informação que vai ter no seu vetor para representar palavras no fim. Igual eu estou dizendo ali, essa diagonal serve como uma referência e ajudará a escolhermos a dimensionalidade dos vetores que representam palavras. É isso que a gente vai escolher. Mas, uai, Lucas, vamos por par, tá? Talvez até eu tenha pulado aqui algumas informações importantes. A gente usa as 3 matrizes e tal. Se a gente quer representar palavras em vetores, a gente acaba descartando, jogando fora mesmo a matriz VT. Porque a matriz VT, ela vai ter uma relação que vai te ajudar a relacionar
as frases com os conceitos abstratos. Então, se eu quisesse saber a relação daquele tema, daquele assunto com a frase, a matriz VT teria sua importância. Então, se eu quisesse fazer uma aplicação, por exemplo, para classificar documentos, vamos supor, se uma notícia é política ou esporte, ou enfim, se eu quiser categorizar textos e tal por um tema, essa matriz VT me daria informações que eu de repente poderia utilizar. Mas se eu quiser apenas representar palavras como vetores, o U já tem tudo que eu preciso. Porque o que é o U? O U está relacionando cada palavra especificamente a aqueles conceitos. O U já vai me dar bonitinho o vetor que representa cada palavra. É só eu pegar a linha inteira aqui, ó. Essa primeira linha é o vetor da primeira palavra. Essa segunda linha é o vetor da segunda palavra. E por aí vai. Ou quase isso, né? A gente vai ter que fazer uma conta, mas a gente está chegando lá. Então, o VT tem informações que, pro problema para eu representar palavras em vetores, não tem informação que eu preciso. Mas o U tem. E o S tem também, obviamente, porque eu vou saber o impacto, o peso de cada conceito ali para as palavras propriamente ditas. Ok, Lucas, mas o que eu faço agora? Eu tenho essa matriz U, eu tenho essa matriz S, eu tenho essa matriz VT. O VT a gente já discutiu que a gente não vai usar. Mas o que eu faço agora? Bom, eu preciso, para representar as palavras finais, eu vou precisar da matriz U, especialmente, ela é bem importante, e eu vou multiplicar uma versão reduzida da matriz U pela versão reduzida da matriz S. E que matrizes reduzidas são essas? É basicamente o seguinte, isso depende da escolha que eu fiz do tamanho de dimensões que o meu vetor de palavras vai ter. Então vamos supor que como os dois primeiros elementos aqui dessa minha matriz diagonal S, eles têm os maiores valores, vamos supor que eu decidi que o meu vetor de palavras no fim vai ter tamanho 2D, tamanho 2. Né? Então eu pego essa matriz U, eu uso só as duas primeiras colunas e mantenho todas as linhas que estão ali. Já que cada linha representa uma palavra, só que agora cada linha vai ter duas colunas só, duas dimensões. E eu vou pegar essa matriz reduzida, que com todas as linhas do original e duas colunas, e eu vou multiplicar pela matriz reduzida S, que aí, no caso, vai ser só essa matriz 2 por 2 aqui. Se eu tiver feito a escolha da dimensão 2, se eu tiver escolhido a dimensão 3, aí eu vou pegar até o terceiro elemento ali, que seria 1, não sei o que lá. E, naturalmente, meu U ia ter 3 colunas e todas as linhas. Então, ao fazer essa multiplicação no fim, você vai ter a matriz no fim, onde cada linha já vai ser o vetor final representando aquela sua palavra. Que, no caso, aí tudo isso que eu falei eu tô explicando ali, e eu acabei gerando esses vetores aqui. Por exemplo, a palavra O, ela é representada por esse vetor aqui. A palavra brinca é esse vetor aqui. Claro, assim, você vê até que nesse exemplo aqui as representações não ficaram tão boas. Lá, peixe e razão significou a mesma coisa, porque é só um exemplo didático, assim, simples. Isso aqui funciona bem se eu colocar mais dimensões. E tiver um texto, que não seja só 4 frases, né? Mas aqui é só para te dar uma intuição, e aí é só aumentar a escala disso para você ter o método LSA de maneira clara. E aí uma coisa interessante desse método é que ele consegue enxergar, vamos dizer assim, uma coisa mais global. Né? Ela se baseia num conceito abstrato que aí já representaria melhor esse global e reduz isso a um vetor que fique mais simples de usar. Porque eu poderia usar os vetores originais ali se eu quisesse, mas assim, não ia funcionar muito bem. Primeiro porque o custo computacional ia ser caro, você ia ter que multiplicar um monte de zero, e você vai ter muito ruído ali, muita informação que não está agregando, sabe? Então, acaba que essa escolha te dá resultados melhores. Mas aí você volta a ter o problema que você não tinha antes com o Word2Vec, que é o quê? Você perde o local. Aqui você não está analisando com muito cuidado uma palavra seguida da outra, seguida da outra. Então, agora, você resolveu o problema do Word2Vec de não olhar o todo, mas você está esquecendo do específico, e o específico te traz muita nuance. Aí agora você deve estar entendendo aonde que eu vou chegar. Bom, o que é o Globe no fim das contas? É uma estratégia que você combina o melhor dos dois mundos. Então você tenta ter o global e o local combinados no mesmo método. E realmente assim, você pode pensar no Globe como uma estratégia que combina as duas coisas. Mais ou menos a ideia da rede neural lá do Word2Vec, analisando as palavras próximas, o contexto local, e a análise semântica latente, o LSA, que usa essa estatística global, essa
nossa matriz de concorrências, com esses conceitos abstratos e tudo mais. Então você acaba tendo os dois numa coisa só, certo? E aí agora, para a gente finalmente entender tudo junto, vamos ver o exemplo final do Glove, que justamente esse cara aqui, ó, Global Vectors for Word Representation. Então, olha lá o global sendo bem importante ali. Então, vamos entender finalmente como é que você junta essas duas ideias, essas duas abordagens numa coisa só. Aí vamos novamente pegar exemplo didático aqui. Dessa vez eu peguei 3 frases só para simplificar. Gato gosta de peixe, cachorro gosta de osso, gato e cachorro são animais. Montamos a matriz de concorrência do mesmíssimo jeito que antes. E as palavras que aparecem juntos, a gente vai somando 1, 2 e por aí vai. Similarmente, a gente faz algo parecido com o Word2Vec, ou seja, para cada palavra você vai ter vetores inicializados com valores aleatórios da dimensão que você definir, né? No Glove, por exemplo, você costuma trabalhar com 100 dimensões, 200 dimensões, até vou mostrar código disso. Então vamos supor, para cada palavra você pega um vetor de 100 dimensões com números aleatórios. Acho que nesse exemplo eu usei até coisa menor, mas enfim, você faz a mesma coisa, você tem vetores que representam cada palavra iniciado por números aleatórios. A equação ali tinha aparecido quebrada e agora apareceu melhor. Ah, Lucas, vou fechar o vídeo. Está mostrando uma equação gigantesca, né? E eu quero entender sem ficar olhando para a equação. Não, mas vamos lá, assim. Vamos pelo menos discutir a ideia do que está sendo feito aqui. Aqui acontece uma coisa meio parecida com o que acontece lá no Word2Vec. Você vai ter uma função, mas você também tem um modelo assim de aprendizado de máquina que você quer minimizar. Então, nesse aspecto, lembra um pouquinho a rede neural, onde você faz o treinamento e vai ajustando os vetores. Só que vai acontecer não numa rede neural, mas vai acontecer nessa funçãozinha aqui. Seu objetivo é o quê? É minimizar o J. Quando você minimiza o J, você vai ter representações de vetores muito bons. Lucas, mas cadê os vetores aqui? Bom, VI, VJ são os vetores que representam palavras. Aí você pode imaginar, por exemplo, o VI sendo a palavra central e o VJ sendo a palavra de contexto, de certa forma. É tipo isso. No fim das contas, o I e o J são as palavras que estão ocorrendo juntas, ocorrendo próximas. Lembrando que esse exemplo que eu estou dando aqui é novamente uma janela 2D. É como se você tivesse apenas a palavra central e a palavra de contexto, para simplificar. E esse VI e esse VJ, igual eu expliquei para vocês, ele é iniciado com vetores randômicos, que aí você vai ajustando com o tempo até esses vetores se tornarem as palavras que você quer. Esse BI e BJ, eles são o bias, eles são os vieses. Para você entender melhor isso, eu recomendo que você volte na playlist de rede neural mesmo, que eu explico o básico, os primeiros vídeos, porque na verdade são variáveis que você inclui para que você tenha um aprendizado externo aos neurônios, né? Então, na verdade, é só um termo extra que você inclui o aprendizado externamente ao VI e ao VJ. Né? É a mesma ideia, é uma ideia muito parecida com o bias da rede neural artificial. Então, se você estiver um pouco perdido nisso, volta na playlist onde eu realmente explico o que é o bias, e eu acho que vai ser mais natural para você. Então, eu falei onde estão os vetores de palavras aqui na brincadeira. A gente tem esse X e J, que, explicado resumidamente, é uma função de ponderação. É um jeito de você ajustar o peso de determinadas palavras ocorrendo juntas. Como assim? É porque tem palavras, tipo artigos ou preposições, o, a, e, de, que aparecem juntas de todas as outras palavras. Se você pegar um texto assim, ler, você vai perceber que artigo, né, masculino, feminino, preposições, enfim, existem termos, palavras que não têm muito significado semântico e que aparecem pra caramba. E se você deixar correr solto essas palavras no modelo sem nenhum tipo de ajuste, eles vão dominar e vão gerar um resultado ruim. Então, o ajuste matemático que você faz, que se esses caras tiverem aparecendo muito, e eles vão aparecer muito, e eles começam a influenciar bastante na conta, você começa a definir um teto que, opa, a partir daqui você não vai mais dominar, não. Para que outros termos que sejam, vamos supor, substantivos aparecendo juntos, tal, palavras que sejam mais raras aparecendo juntas, não fiquem lá embaixo e sumam da análise. É para você dar pesos mais justos no seu resultado final. Então, esse cara aqui é o F de X e J.
Então esse cara aqui vai atenuar essas palavras que ocorrem muito. E agora, que são elas? E esse log aqui, Lucas? O que é esse log de X e J? Ele é o cara mais importante. Inclusive, eu até peço desculpa para vocês, eu esqueci de falar uma coisa importante que é o próprio X e J mesmo. O que é o X e J naquela fórmula ali? É o número de vezes que I ocorre junto de J. É realmente assim, você ir nessa matriz de concorrência. E o que é o X e J sendo o I a palavra E e o J a palavra cachorro? X e J nesse caso vai ser 1, porque o total de vezes que E e cachorro aparecem juntos é uma vez só. Então, esse era o X e J ali, eu esqueci de falar, isso é importante, porque é o parâmetro do total de ocorrências de J que você vai incluir no F, e no log também vai ser o total de ocorrências de I e J juntos. O log, ele também vai ter um papel de atenuar as ocorrências, mas ele faz isso de um jeito diferente do F. Eu não vou entrar em detalhes de qual é exatamente o valor do F, né? Uma funçãozinha meio complicada. Se você até quiser saber isso, eu vou deixar na descrição uma aula de Stanford que explica isso muito bem, mas o log, ele também vai cumprir um papel que, tem termos sem muito significado semântico aparecendo juntos. O log, o que acontece? À medida que o valor vai crescendo, rapidinho ele fica estagnado, né? Que é justamente o que a gente quer aqui. Mas mais importante até do que esse log é você estar multiplicando aqueles dois vetores e subtraindo pelo log. Vamos lembrar que quando você multiplica um vetor VI por um vetor VJ, você está calculando o que a gente chama de produto escalar, produto interno, né? Você está medindo quão similar dois vetores são. No fim das contas, a ideia desse produto interno aí é te dar isso, o grau de similaridade entre dois vetores. E aí vem a questão importante. Como você quer minimizar o J, você quer criar uma representação que quando você multiplica esses dois vetores e subtrai pelo log, isso dê um valor próximo de zero. É isso que você quer. E vamos lembrar que aqui acontece parecido como acontece com uma rede neural. Você vai ter um método gradiente aqui, você vai ficar ajustando os valores de VI e VJ até você fazer com que esse J se aproxime ou chegue em zero. Então você vai ajustar os seus vetores de palavras de maneira que quando você multiplica os dois e subtrai pela concorrência deles, isso chega próximo de zero. Então, no fim das contas, é isso. Você tem multiplicação de dois vetores que, quando você subtrai o produto deles por esse termo, você está se aproximando de zero. E esse termo aqui mede quanto que essas duas palavras ocorrem juntas. E assim, é um pouco difícil de enxergar mesmo, mas no fim das contas você está ajustando esses vetores, é como se você estivesse ajustando, igual você ajustou os pesos da rede neural, só que aqui você não tem a rede neural, você só vai aplicar mesmo uma ideia de método gradiente para ajustar aqueles VI e VJ, mas assim, você está fazendo ajustes que quando você multiplica você está relacionando esses dois vetores de acordo com o quanto eles aparecem juntos. Então, você está fazendo uma relação, você está conseguindo ao mesmo tempo criar vetores que eles vão conseguir se relacionar bem, tanto no local quanto no global. Ele vai se relacionar bem no global justamente por conta desse log, dessas co-ocorrências. Então, é como se você estivesse fazendo algo parecido com o que você fez com o Word2Vec, mas você inclui a concorrência deles ao longo do texto inteiro. Então, você faz aquilo tudo de uma vez, não é um ajustezinho, porque no Word2Vec você vai fazendo um ajustezinho à medida que a janela vai andando. E aqui você vai fazendo ajustezinhos de uma vez só em relação às ocorrências para o texto inteiro. Isso acaba fazendo uma diferença e funciona muito bem na prática. É difícil enxergar isso, mas no fim das contas, os caras conseguiram ter uma ideia de apimentar o Word2Vec de certa forma para que as concorrências no texto inteiro de uma só vez, a estatística dessa concorrência fosse decisiva na definição do vetor final. E isso dá um resultado superior ao resultado do Word2Vec. Então é mais ou menos essa ideia. Você tenta usar o que o Word2Vec já tinha, mas tanto que, se eu não me engano, esse termo de... eu não lembro agora, mas esse termo de ajuste aqui, o F, eu acho que é uma continha que aparece no Word2Vec também. Não tenho certeza agora, mas eu acho que aparece no Word2Vec também. E acaba que esse log força com que esse grau de similaridade dos vetores ali dê um valor igual
a concorrência deles. É uma tentativa aqui com vocês de explicar intuitivamente o que acontece aqui, mas o fato é que funciona muito bem. E se você quiser saber um pouco mais a respeito, eu recomendo essa aula aqui que eu peguei de Stanford. Inclusive, esse cara aqui que vocês estão vendo na tela, ele foi um dos criadores do Glovo, então é uma aula com os caras que criaram o Glovo mesmo. Foi dessa aula que eu tirei a base para ter essa explicação intuitiva para vocês. Então, se a intuição tiver ficado mais ou menos clara pela explicação que eu fiz aqui, assiste esse vídeo logo depois, que eu acho que você vai ter um entendimento mais completo e mais rico. E ler um artigo também, que eu acho que a melhor forma de você entender métodos e coisas do tipo é sempre com a fonte original. E bom, depois de toda essa explicação longa aqui, vamos pro código. O primeiro código que eu queria mostrar para vocês, que eu acho muito interessante, ó, eu não vou rodar aqui agora, não, eu tô no Colab dessa vez, não tem necessidade de eu rodar, porque eu tenho medo aqui de travar e tudo mais, e o resultado já tá ali, né, então não tem necessidade, mas aqui a gente consegue ver um exemplo de como esse método funciona bem na prática. Eu acho até que eu comentei isso no vídeo do Word2Vec, mas acho que é legal mostrar aqui. Quando a gente vai trabalhar com o Glovo, normalmente a gente baixa esses grandes arquivos TXT que já estão com os vetores das palavras treinados ali bonitinho. No caso, eu baixei esse arquivo aqui, o Glovo 6B sem D. Se eu não me engano, esses 6B são de 6 bilhões de palavras, então o arquivo TXT ali tem 6 bilhões de palavras. Se eu não me engano, só termos, palavras em inglês. No caso, a gente nem usa exatamente a palavra mesmo, mas assim, token, que é algo que é semelhante à palavra, mas às vezes pode ser uma palavra incompleta, mas já com um sentido semântico, né? Vamos supor, uma raiz de um verbo ou coisa do tipo. Enfim, são 6 bilhões de tokens, e cada token é representado por um vetor de 100 dimensões. E a gente consegue, inclusive, né, aí eu baixei, eu deixei no meu Google Drive ali bonitinho, né, fiz um esquema pro arquivo do Glovo já tá no meu Google Drive para poder rodar aqui no Colab. E aí o que eu fiz? Eu uso essa biblioteca aqui, Genshin, que com ela você consegue trabalhar tanto com o Word2Vec quanto com o Glovo. E o que eu fiz? Eu chamei esse método load Word2Vec format. Talvez isso gere confusão, é porque na verdade esse método você consegue carregar os vetores tanto do Glovo quanto do Word2Vec, mas parece que os criadores dessa biblioteca até hoje mantiveram o método com esse nome. Então ele está realmente fazendo uma conversão, meio que capturando os vetores do Glovo, apesar do método ter esse nome aí. Mas enfim, o ponto eu passei o caminho ali do arquivo onde está o TXT contendo os nossos vetores aí representando palavras, binary igual a false para indicar que não é um arquivo binário, é realmente o TXT que dá para você abrir e ler. Claro que com tamanho enorme não é tão simples abrir, mas... E eu acho que esse noHeader igual a true, pelo que eu estava pesquisando aqui, como o arquivo Glovo não tem nenhum cabeçalho com informações, diferente do Word2Vec, então para você carregar um arquivo Glovo você tem que deixar noHeader igual a true. Aí você tem esse modelo já com as informações de todos esses vetores representando cada palavra, e aí tem aquela coisa interessante de você fazer operações com esses vetores, só que operações semânticas que funcionam. Como assim, Lucas? Eu chamei esse model similar, que ele vai me retornar a palavra mais parecida com o vetor que eu gerei do cálculo. E o que é esse vetor? Eu fiz o seguinte, eu somei a palavra rei com a palavra woman, ou seja, o vetor da palavra rei eu somei com o vetor da palavra woman, e eu subtraí do vetor da palavra man. Aí vamos usar a lógica. Woman mais king, king já seria alguma coisa que está ali contido o vetor da palavra man. Pela lógica, se eu somar a palavra mulher com a palavra rei subtraindo de man, o que sobra? Sobra rainha. Porque um rei mais homem, um rei mais mulher menos homem, pela lógica, né, nossa brincadeira aqui discutindo, sobra rainha. E realmente, olha lá, o que ele resulta, ao você fazer esses cálculos vetoriais, o vetor final te dá algo aproximado ao que seria rainha. Então você consegue fazer operações com vetores tendo um sentido semântico também, o que mostra que o Glovo funcionou em algum grau. E aí, como o vídeo já está ficando muito grande aqui, eu vou tentar ser mais direto e objetivo, porque essa aqui é a mesma aplicação que eu tinha feito antes do Word2Vec, só que agora com aquele exemplo envolvendo times de futebol, né? As notícias lá de futebol. E bom, aí eu carreguei toda a minha base de dados, eu fiz todo aquele pré-processamento de limpar a base de dados,
aplicar operações de variáveis categóricas, remover pontuação, remover acentos, aplicar lematização, usar um modelo de linguagem específico para o português, enfim, tudo isso aqui eu já expliquei no outro vídeo do Word2Vec. Então, se você quiser saber detalhes de como eu preparei essa base de dados aqui para utilizar o Glove, dá uma olhada lá. E beleza, aí eu vou passando aqui porque isso não é tão interessante, tudo isso aqui eu já falei no vídeo sobre o Word2Vec. O ponto é, depois que eu aplico todas essas operações, eu tenho esse data frame aqui bonitinho, aonde cada linha é uma notícia e o label é um número que identifica de qual clube é aquela notícia, se é do Flamengo, se é do Atlético Paranaense, que vai ser as primeiras ali e tudo mais. Aí, para eu trabalhar com o Glove, e aí eu vou ser honesto com vocês uma coisa. Só agora gravando o vídeo eu percebi que eu esqueci de considerar no Glove a questão de o Glove aqui que eu estou utilizando tá em inglês e o texto está em português. Isso gera uma incompatibilidade que talvez até explique os problemas dos resultados. Mas tudo bem, acabou que não era exatamente o que eu tinha planejado, eu só percebi isso agora gravando o vídeo, mas dá um resultado interessante ainda, o que mostra que mesmo com essa dificuldade que a gente impôs do idioma, funcionou razoavelmente bem. Então, eu acredito que se nós fizéssemos a conversão disso aqui, aí realmente eu não sei agora se existe um Glove treinado para português. Imagino que alguém já tenha feito isso, né? Talvez se eu substituir aqui para o português, ou até fazer uma outra coisa, de repente pegar a base de dados inteira e traduzir as palavras para o inglês, talvez isso já dê um resultado melhor, enfim. Infelizmente eu não vou ter condição de fazer isso agora, mas aí já fico alerta para vocês, que vocês vindo a trabalhar com o Glove, observa bem essa questão do idioma para você não cometer o mesmo erro que eu cometi aqui. Mas ok, aí tirado essa questão aí, deixando ela de lado, a gente separa uma lista onde vai ter só os textos e uma lista contendo só os rótulos referentes a cada clube. Aí, assim como no vídeo anterior a gente aplica tokenização, lá no vídeo do Word2Vec eu explico isso muito bem, mas tudo que esse método aqui faz no fim das contas é gerar um dicionário que cada palavra é associada a um número inteiro. Então meio que a tokenização é isso, cada palavra no seu corpus inteiro, ou seja, de todas aquelas notícias de futebol, cada palavra vai virar um número inteiro. Então lá, Flamengo é a palavra 20, jogar a palavra 30 e por aí vai. É só realmente isso, né? Essa é a ideia por trás da tokenização. E aí, assim como no vídeo do Word2Vec, é o mesmo procedimento, a gente gera as sequências. O que são as sequências? É você representar cada notícia com os números referentes a cada palavra. Então, vamos supor, se tem uma notícia, o Atlético Mineiro jogou com o Corinthians, então a sequência vai virar 80, o número da palavra jogar, e 76, ou seja, a notícia realmente se transforma em números, onde cada número identifica a palavra nesse dicionário aqui que a gente gerou durante a tokenização. Se sua notícia fosse Bruno esperar Coritiba, a sua sequência vai ser 149, 150, 151. Cada palavra vai ser um número inteiro ali. Aí a gente faz algo parecido com o que a gente fez no outro vídeo. Como existem notícias todas as notícias não têm o mesmo tamanho, gente. Esse é outro problema que a gente tem com o processamento de linguagem natural. Às vezes uma notícia vai ser maior, outra notícia vai ter uma quantidade de palavras menor, e a gente, para jogar numa rede neural, todas as notícias, tem que ter o mesmo tamanho. Então a gente faz alguns ajustes para possibilitar isso. Um deles foi calcular o tamanho médio das sequências. E aí o que eu faço? Eu calculo o percentil 95, ou seja, a sequência tem um tamanho, e esse tamanho é referente à quantidade de palavras que aquela sequência tem, né? Então, você tem uma sequência, vamos supor, de tamanho 10, você tem 10 palavras, uma sequência de tamanho 20, tem 20 palavras. E como eu falei, você tem algumas sequências de tamanhos maiores que outras. Quando eu peço para calcular o percentil 95 dos comprimidos da sequência, aquilo eu já tinha falado no outro vídeo, é como se eu tentasse encontrar um tamanho aonde 95% das minhas sequências acabam tendo tamanhos menores ou iguais, né, àquele tamanho máximo ali. Então eu estou tentando achar um tamanho, no caso ali um tamanho máximo, onde 95% das minhas sequências são menores ou iguais àquele tamanho que eu estou tentando descobrir, que é justamente o tamanho percentil 95. Isso é para jogar fora, vamos dizer assim, notícias que tenham tamanhos grandes demais, porque igual vocês estão vendo aqui, ó lá, na média, minhas sequências têm acho que 207 palavras, se eu não estou enganado, isso aqui são palavras. Tem uma sequência que tem 4.967 palavras, é muito gigante.
não faz sentido eu preencher com zeros todas as sequências para todas terem aquele tamanho 4967. É melhor eu jogar fora notícias que são discrepantes mais, porque às vezes é uma notícia só que está fazendo isso, né? Então, o que eu fiz? Eu tentei descobrir esse percentil 95, ou seja, um tamanho onde 95% das minhas sequências ficam dentro daquele tamanho e esses 5% são capados para ter aquele max length ali que eu defini. E se eu não me engano, eu defini aqui que quando você tem sequências menores do que esse tamanho max aqui, você vai preenchendo com zero. Que igual eu falei para vocês na rede neural, você vai ter que preencher todas as notícias ali para fazer o treinamento, todas com o mesmo tamanho, né? Não tem jeito. Algumas escolhas você tem que fazer para, enfim, gerar o método. E aí eu vou entrar aqui em mais detalhes dessa parte do Glove, que aí já é a parte nova que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. E na verdade, uma coisa legal do Glove é isso também, ele é muito simples de trabalhar. Tanto que o que eu fiz basicamente aqui? Eu gerei um dicionário Embeddings Index, que é basicamente o seguinte: eu estou montando um dicionário onde cada palavra é a chave e o valor é aquele vetor de 100 dimensões. Então vamos supor, a palavra é Lucas, tem o vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai. Então no Embedding Index Lucas, naquela chave Lucas ali, naquela posição, o que você vai ter? O vetor gigantesco 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal, que representa a palavra Lucas nesse arquivo, né, que representa os vetores de cada palavra. E o código aqui é muito simples, é basicamente eu abrir esse arquivo aqui, né, com a codificação UTF-8, e para cada linha desse arquivo, né, para a abertura desse arquivo, cada linha, justamente cada palavra e seu vetor, o que você vai fazer? Você vai separados por espaços, né? Então você vai pegar todos esses caras, linha a linha. O primeiro cara é sempre a palavra, então o value 0 é sempre a primeira palavra ali. O primeiro cara que aparece na linha é sempre a palavra. E tudo que vem depois são esses vetores aí que representam aquela palavra, o float 32 e do 1 em diante. Tudo isso aqui, esse embedding index eu preparo para usar na rede neural, pois na rede neural, aliás, minto, o embedding index não vai entrar ainda na rede neural não, vai ser depois. Na verdade vai ser um embedding matrix, vou chegar lá. Mas enfim, essa próxima célula aqui, então eu já tenho o dicionário, onde para cada palavra eu tenho os vetores lá do Glove. Aí agora eu vou preparar a matriz, que a matriz toda sim vai para a rede neural. E a matriz toda vai ser o quê? Vai ser toda aquela galera junto. O dicionário ali vai se converter numa matriz. Aí eu fiz da seguinte maneira, não sei se foi a maneira mais otimizada, não foi uma que eu pensei que deu certo. O embedding vai ser a dimensão desse Glove, que no caso ali é o 100, 100D. Se você tiver uma outra dimensão, você vai ter que botar 200, por aí vai. Então eu criei uma matriz de embedding toda vazia, toda preenchida com zeros, é o que o NP0 nos dá, onde cada linha vai ser cada palavra, e a dimensão é justamente qual a dimensão do vetor que representa cada palavra. E aí eu fiz um for aonde, que isso é uma coisa importante que a gente tem que lembrar. Na rede neural não vai a palavra junto com o vetor, vai o token da palavra com o vetor. Então eu não vou mandar ali para a rede neural o Lucas e o vetor gigante lá. Se o Lucas for o token 25, o que a rede neural vai receber o 25 e o vetor que representa a palavra Lucas. Então, isso que eu precisei fazer aqui nesse código com o embedding matrix. Com o embedding vector aqui, eu digo, eu quero o vetor, ou seja, a representação daquele vetor gigantesco dessa palavra aqui. Eu pego e aí eu associo aquele vetor com o token i. O token i que veio justamente daquele word index que a gente viu antes, lembra? O word index que a gente fez lá em cima, esse cara aqui, ele associa cada palavra com um inteiro i. Então, quando a gente faz esse word index itens, para cada palavra, a gente também tem o i, que é justamente o token. E, finalmente, no embedding matrix, eu associo o número do token com o vetor, o word embedding lá do Glove, que representa aquela palavra, aquele token específico. E esse embedding matrix, pessoal, é ele que eu incluo na rede neural LSTM, a mesma BLSTM que a gente trabalhou no vídeo anterior, e as arestas ali, no caso,
esses pesos vão ser justamente os vetores que a gente treinou prontos do Glove. Então é isso basicamente. E aí a gente define também nessa camada embedding, é ali que a gente coloca essas informações, a gente diz quantas palavras vai ter essa camada de embedding, a dimensionalidade dela, ou seja, o vetor de 100 dimensões lá que representa cada palavra, e eu jogo esse cara aqui. De resto, é igualzinho o código do Word2Vec com LSTM. Então eu nem vou entrar em mais detalhes aqui, porque eu acho que o vídeo já está bastante longo. Mas o que aconteceu? Eu treinei, fiz todos os testes aqui e o resultado deu muito parecido com o do Word2Vec. O que mostra que assim, foi um resultado ok, 79%, considerando que, por engano, eu usei um Glove em inglês para trabalhar num projeto em português, ou seja, eu meio que sabotei o método, mesmo assim ele conseguiu fazer uma mágica de ter um resultado muito bom, e tem o mesmo problema do outro vídeo que a gente falou antes, o desbalanceamento. Pois vamos lembrar, não sei se é aqui para baixo que eu coloquei, ou talvez lá para cima, a gente tem que lembrar que é meio discrepante a quantidade de notícias que cada clube tem. Acho que eu não botei aqui, não. Eu achei que eu tivesse colocado um gráfico de barra aqui, mas eu não coloquei. Mas não tem problema, vocês vão acreditar em mim. É o seguinte, quando você captura uma base de dados de notícias de futebol, Flamengo e Corinthians têm muito mais notícias que tudo o resto. Então vamos supor, Cuiabá, sei lá, Red Bull Bragantino, esses times que são menos populares, eles têm menos notícias. Isso acaba prejudicando muito o modelo, pois como é que você quer Geralmente, quando você tem desbalanceamento de dados, você está aumentando as chances do modelo errar muito. E talvez isso explique esse resultado, né? Essa acurácia baixa, não só a acurácia, né? Assim como no vídeo anterior, eu calculei aqui as métricas para cada classe, tem clubes que foram muito ruins em algumas dessas medidas. Por exemplo, a classe 1 aqui, que eu não sei qual clube 53% de precisão. Tem outros aqui que tem 70, 77. Enfim, você tem alguns resultados ruins e possivelmente esse desbalanceamento contribui. Então, se a gente quisesse que o resultado fosse... Eu expliquei no outro vídeo também o que é Film Score, esses caras todos, não vou explicar aqui de novo não. Mas se você quisesse ter um resultado melhor que os 79% que a gente teve para o modelo inteiro, minha sugestão é trabalhar com um Glove ou alguma representação toda em português. Talvez só de fazer isso o resultado já ficasse melhor. E tornar a base mais balanceada. Como é que a gente poderia fazer isso? Bom, como essa base que eu peguei do Kaggle, que eu até comentei no outro vídeo, ela já tem algum tempo, a gente poderia rodar um programinha que vai pegando as notícias mais atuais dos outros clubes que estão desbalanceados, até todo mundo ter uma carga muito parecida. E aí testa de novo. Eu acho que fazendo essas duas coisas, pela lógica, o resultado deveria melhorar. Não vou dizer para vocês que vai dar 100% de acerto, 99%, mas assim, acima de 79%, pela lógica, deveria dar. Tanto que eu também rodei lá pro Glove de 200 dimensões e o resultado não melhorou. Pelo contrário, deu uma pioradinha, ficou na mesma coisa. O que mostra que o problema não é mais nuances para você capturar com mais dimensões. Acho que tudo aqui, acho que isso aqui até reforça que essa questão do inglês e do português influenciaram no resultado aqui. Se eu tivesse pego uma base de dados toda com notícias em inglês ou algum problema em inglês, fake news em inglês, sei lá, talvez o resultado desse uma diferença substancial de 100 dimensões para 200 dimensões e o resultado ficasse bom. Mas apesar disso, eu acho que eu tenho um código aqui, uma base que está praticamente pronta para você utilizar. Você só teria que trocar o nome do arquivo ali do Glove para um Glove treinado em português, que deve existir na internet. Com certeza alguém já deve ter feito isso, né? E aí a tendência é você conseguir trabalhar com esse projeto de um jeito que funcione melhor, beleza? E no mais é isso, tá, pessoal? Desculpem pelo vídeo gigantesco, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo agregue de alguma forma mais conhecimento para você. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Obrigado, membros, por todo esse apoio que é fundamental para fazer esse trabalho. E é isso, até a próxima.